Quero que os irmãos abram comigo no livro de João, capítulo 20. Livro de João, capítulo 20, a qual vai dizer assim, versículo 1, 2, 3 e 4. E no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Correu, pois, e foi a Simão Pedro e ao outro discípulo a quem Jesus amava, e disse-lhes: levaram o Senhor do sepulcro, e não sabemos onde o puseram. Então Pedro saiu com o outro discípulo e foram ao sepulcro. E os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais apressadamente do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Até aqui. Hoje nós vamos falar de um discípulo, a qual o nome de João, a qual se titula o discípulo amado de Jesus. A gente vai ver que o livro de João é diferente dos outros evangelhos e é um evangelho que em parte eu gosto por conta de que João ele conta a história de Jesus de uma forma diferente. Enquanto outros mostram mais a genealogia de Cristo, João ele escreve esse evangelho para comprovar a qual que Jesus era o verdadeiro Filho de Deus, a qual ele já inicia dizendo no livro de Evangelho de João, do capítulo 1, que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Ele vai começar dizendo que Jesus era o próprio Deus, que desceu do céu. E o Evangelho de João, ele sempre vem para nos mostrar que, para comprovar os eu sou, que Jesus era o verdadeiro Filho de Deus. Mas a gente também vai encontrar no livro de João várias partes em que João se titula o discípulo do amor, ao qual ficou conhecido como o discípulo mais amado por Jesus, ou o discípulo do amor. E a gente vai ver que nem sempre João era tratado dessa forma, João era reconhecido dessa forma. A gente vai ver que antes de João encontrar com Jesus, João era conhecido como filho do trovão, porque era assim que significava o seu nome. E a gente vai ver que nos tempos antigos, o nome de cada pessoa definia muito quem era aquela pessoa. E como o nome de João era filho do trovão, o que significava que ele era um homem sem paciência, um homem que fácil se irava, um homem que era esquentado, um homem que no momento em que alguém irritava ele era teimoso, ele rebatia. Então a gente vai ver que antes de João conhecer a Jesus, ele era reconhecido dessa forma, como o filho do trovão. E a gente vai ver que existe uma passagem no livro de Lucas, capítulo 9, do verso 51, a qual vai dizer que uma cidade não recebe a Jesus. Então tá ali alguns dos discípulos, a qual é Tiago e João, e diz que quando percebem que aquela cidade não quiseram receber Jesus, ele pega e fala para Jesus: Jesus, o Senhor não quer que nós pedimos que caia fogo do céu e que destrua toda essa cidade, que queime a todos? Mas Jesus naquela mesma hora olhou para ele e respondeu para ele, repreendendo ele, dizendo: vocês ainda não sabem de que espírito vocês são? Vocês ainda não entenderam o que eu vim fazer? Vocês ainda não entenderam qual é o propósito da minha passagem por aqui? E aí ele vai dizer assim: porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens,
mas para salvá-las. Então daí o apóstolo, o discípulo João, escreveu no seu evangelho, no capítulo 1, que ele fala sobre exatamente isso. E quando ele fala sobre exatamente isso, foi porque ele realmente escutou isso de Jesus. A qual vai dizer lá em João, capítulo 3, verso 17, porque Deus enviou seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então, desde aquele momento, Jesus repreende ali João, e ele, quando ele se encontra com Jesus, ele percebe que ele é totalmente diferente ao mestre dele. E é uma coisa que realmente acontece com a gente. A gente vai ver que quando João ele encontra com Jesus, ele vê que mesmo com situações que poderiam fazer Jesus irar, Jesus não se irava, Jesus ficava calmo, Jesus era passional, Jesus era paciente, Jesus ele escutava, Jesus ele era manso, ele não retrucava, Jesus ele sabia como lidar com certas coisas. Jesus ele sabia lidar com coisas que via a afligir ele ou via a perturbá-lo. E João ele entendia que quando ele começou a andar com Jesus e ele viu que Jesus andava de uma forma diferente da forma que ele contrariamente andava, porque se alguém irritava João, João também irritava. E quando ele viu que Jesus andava totalmente diferente daquilo que ele conhecia, daquilo que era a sua própria natureza, então ele começou a entender que a forma que ele vivia não era agradável, não era certa, não era comum, não era para prosseguir. Ele vai ver que quando ele encontra com Jesus, ele não é igual a ele. Da mesma forma somos nós. Quando nós começamos a conhecer, a andar com Jesus, Jesus ele nos constrange de certa forma, não apontando os nossos erros, porque ele disse que não veio para condenar ninguém, mas para salvar. Mas ele nos mostra na sua paciência, na sua calma, na sua mansidão, o quanto ele é soberano sobre todas as coisas e quanto nós não sabemos de nada. Ele vai nos mostrar sobre os nossos erros e falhas, mediante as atitudes próprias dele, do que ele faria. Por isso que todas as vezes que nós tomamos uma certa decisão, nós temos que pensar primeiro o que Jesus faria sobre o nosso lugar. Porque se estamos vivendo segundo a palavra e segundo a Jesus Cristo, nós temos que seguir os passos que Jesus viveu e não conforme nós queríamos fazer, não conforme nós queríamos agir. Vai dizer a palavra então que João começa a andar com Jesus e se mostra mais próximo do que os outros discípulos. Vai nos dizer a palavra que a aproximação era tão grande de João com Jesus que eles se tornaram mais do que discípulo e mestre, e sim se tornaram amigos, se tornaram pessoas próximas, pessoas íntimas. Mas o que vem a perturbar muitas das vezes é o que nós pensaríamos de alguém que chegar e falar assim: eu sou o discípulo mais amado de Jesus. Uma coisa que a gente meio que incomoda a gente mesmo é se alguém chegasse pra você e ao invés de conversasse naturalmente, começasse a falar somente o que aquela pessoa fez ou o que aquela pessoa é melhor. Sabe, era como se João ele fosse ali para se mostrar, para se titular mesmo, para esfregar na cara do próximo dizendo: eu sou o discípulo amado de Jesus. E é uma coisa que quando a gente se autotitula como: eu sou tal, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou pastor tal, eu sou tal pessoa, eu sou importante nisso ou naquilo. Quando a gente começa a chegar com alguma pessoa desse tipo, a gente se torna a pessoa uma pessoa chata, uma pessoa arrogante. A gente, quando olha para João dizendo isso, meio que se torna uma grande arrogância de João dizer esse tipo de coisa, porque é uma coisa que a gente normalmente pensaria de alguém que se autotitula como o queridinho de Deus, o que pode todas as coisas, o que é o amado, o que é o mais amado por Jesus. Mas uma coisa é que toda a escritura, toda a palavra que foi escrita no livro sagrado, ela foi autorizada e inspirada pelo Espírito Santo de Deus, a qual diz em Pedro, nas cartas de Pedro, que nenhuma das escrituras feitas foram para a vanglória do homem ou pensamentos dos homens, mas sim homens de Deus inspirados pelo Espírito Santo a escrever tais coisas. Então, quando João escreveu que ele era o tal discípulo amado, não foi uma coisa só de João.
foi uma coisa que foi aprovada por Deus. Foi uma coisa que foi aprovada pelo Espírito Santo. Existe uma passagem que Jeremias escreve algo para um rei. E este rei, ele não aceita o que estava escrito naquele papel e rasga o papel em pedaços. Mas Deus manda que Jeremias escreva novamente, porque Deus gostou do que Jeremias tinha escrito. Muitas pessoas podem não gostar do que é escrito, mas Deus aprovou. E é isso que estava acontecendo com João. Mas a Bíblia Sagrada não vai dizer, no livro de João não vai dizer que somente Jesus amava João. No livro de João, no capítulo 11, vai dizer que havia um homem ao qual Jesus amava, que estava enfermo, ao qual é o nome de Lázaro. Vai dizer que lá também, num versículo, que ora, Jesus amava a Lázaro, a Marta e a Maria. Jesus amava. Independente da onde que fosse, aonde Jesus passava, Jesus amava, porque Jesus era Deus. Deus é amor. E Deus, por amor à sua criação, deu o seu Filho unigênito. Já começa por aí. Mas uma coisa que é diferente de João era que se a gente fosse titular, se a gente fosse para descrever o apóstolo João, a gente descreveria o apóstolo que mais amou Jesus, porque permaneceu com Jesus até o fim, porque permaneceu com Jesus até a morte de cruz, porque no momento mais difícil João esteve com ele, o discípulo que mais amou Jesus e não o discípulo que Jesus mais amou. Uma coisa que a gente tem que entender é que João, ele fala que ele era o discípulo que mais amado por Jesus, e não quem mais amou Jesus. Porque quando a gente descreve um ministério baseado no aquilo que a gente pode fazer com a nossa própria força, com o nosso próprio braço, a gente vai chegar num tempo em que a gente não vai conseguir ultrapassar certos limites e que vai vir, ao decorrer disso, uma decepção. O que vai acontecer depois da decepção vai ser o esfriamento da nossa fé. E é uma coisa que Deus, de maneira nenhuma, quer que exista. Ele quer que nós confiemos nele todas as coisas. Porque se nós confiarmos somente em nós, assim como diz a palavra de Deus, que o homem ele é falho, o homem ele é pecador, o homem ele não tem conhecimento de todas as coisas. E a gente tem que saber que, assim como foi dito na oração, que a gente não vive mais pelas nossas vistas, a gente vive mediante a fé. E quando nós esfriamos na fé, é algo muito perigoso para a vida de um cristão. Mas quando nós entendemos que não depende de nós esse amor, não depende de nós tais circunstâncias, a gente vai entender que somos somente um fruto de uma raiz. Raiz essa que se chama: sou o discípulo amado de Jesus. A gente vai ver que nessa passagem a qual nós lemos, havia um outro discípulo, a qual era Pedro. E a gente vai ver que Pedro era um discípulo que era muito corajoso. Se não bastasse, era o discípulo mais servo que tinha. Ele sempre era o primeiro de tudo. Pedro era sempre digamos assim, o braço direito de Jesus. Vamos dizer assim que Pedro era aquele que Jesus espirrava e ele estava com o lenço já pronto para poder dar. A gente vai ver que Pedro, quando Jesus estava no meio das águas, quem foi ao encontro de Jesus para andar sobre elas foi Pedro. A gente vai ver que quando a pregação de Jesus estava incomodando muita gente, muitos foram embora, a gente vai ver que Pedro, quando Jesus lhe fez a pergunta, vocês querem ir junto? Pedro olhou para Jesus e falou: mas para quem iremos nós, se só tu tens a palavra de vida eterna? A gente vai ver que Pedro, quando Jesus pergunta para eles, para os discípulos, quem vocês acham que estão falando? Quem sou eu para vocês? Pedro é o primeiro que fala: não, o Senhor é o Filho de Deus, do Deus vivo. A gente vai ver que Pedro, todas as vezes que
Jesus tinha alguma passagem na Bíblia Sagrada, a gente vai ver que Pedro sempre estava em primeiro lugar. Mas teve uma vez, que Pedro ficou em segundo. Que Pedro ficou meio que, vamos dizer assim, para trás. E foi exatamente nesse dia. Maria Madalena chega até os discípulos, ao qual estava Pedro e o discípulo amado de Jesus. E a gente vai ver que quando Maria chega e fala, o corpo de Jesus sumiu, o corpo do nosso mestre sumiu. Pedro, que era o discípulo, se não me engano, mais velho, e João, que era um menino ainda novo, ouvindo sair da boca de Maria Madalena isso, saíram correndo ao encontro do sepulcro de Jesus. E vai dizer que a corrida foi tão assim emocionante, que João saiu em disparada. João saiu correndo em disparada de Pedro. E vai dizer que João chega primeiro no sepulcro. E a diferença que existia entre eles era que era o discípulo que Jesus amava e o que sempre era primeiro a servir. O amigo e o servo. Um amado por Deus e o serviçal. O que a gente tem que entender é que quando a gente compreende que somos amados por Deus, não há nada que possa impedir, não há nada que possa barrar, não há nada que possa frustrar, não há nada que possa fazer a gente desanimar, porque se a gente entende que é amado por Deus, a gente vai estar no lugar aonde Ele quer que nós estejamos. Pedro, ele podia ser o primeiro em tudo, ele podia ter revelações lindíssimas de Deus, de Jesus, do que Jesus veio para mostrar. Ele podia ser a pedra, ele podia ser um homem bravo, ele podia ser um homem letrado, ele podia ser quem fosse. Mas quem reconhece que é amado por Jesus tem uma diferença, porque tem uma proximidade, um carinho, um afeto. Tinha uma diferença entre Pedro e João, porque João, ele era amigo de Jesus. É claro que ele ia chegar mais perto, ele ia chegar mais rápido, porque o que estava tocando no coração era o corpo de Jesus, o corpo do meu amigo sumiu e não o corpo do meu mestre. Uma coisa que a gente tem que entender é que Jesus, ele não nos chama para ser servos, e sim para sermos amigos dele. Uma coisa que a gente tem que entender é que Jesus, ele fala para os discípulos, olha, eu não chamo mais vocês de servos, mas chamo de amigos, porque tudo que meu Pai me fez conhecer, eu tenho feito vocês também saberem. Todos os meus segredos eu estou contando a vocês, mas existe uma diferença. Jesus, ele queria que todos fossem amigos, mas somente um se aproximou de verdade. A gente vai ver que no momento da crucificação, Jesus está lá na cruz, olha para baixo e fala para João, João, menino, pegue esta sua mãe. Mãe, eis aí o teu filho. Será que quando, no momento da maior dificuldade, que nós encontramos Jesus mesmo aos pés da cruz, será que Jesus olha para nós e nos dá a responsabilidade de cuidar de quem Ele ama? Nós não estamos falando de qualquer pessoa. Jesus estava falando de Maria. Maria, sua mãe, Maria, a mulher graciosa, Maria. E Jesus olhou para João e falou, toma, eis aí a tua mãe. Mãe, tome aí o seu filho. Então nós temos que entender que andar com Jesus não é somente carregar uma Bíblia no braço, não é somente visitar a igreja em alguns cultos, é ser amigo, ser íntimo, se aproximar. João, quando ele se intitula ser o discípulo amado de Jesus, é porque ele entendeu desse amor. É porque ele entendeu que o amor de Deus, ele pode todas as coisas. Ele se intitulou dessa forma porque ele entendeu que as coisas que a intimidade, a salvação, ela não vem pelo que eu faço, mas sim pelo que ele fez por mim. João, ele entendeu que o amor dele era pequeno, até porque diz a palavra em João mesmo,
que nós só o amamos porque ele nos amou primeiro. Então João, ele vai entender que esse amor tão grande que eu não preciso, sabe? Não é uma coisa do que eu faço pra ele, mas sim do que ele fez por mim. É nisso que se baseia o evangelho. Não é no que eu faço, não é nos cultos que eu faço, não é a oração que eu faço, não é no que nas obras que eu tenho feito durante a caminhada, é do que Jesus fez por mim. O evangelho não se baseia em mim, por mais que seja por mim, mas não se baseia no que eu faço, e sim no que ele operou na minha vida e por todos nós. A gente vai ver que Jesus, ele amou o mundo, e o mundo se titula várias pessoas, crentes ou descrentes, ateus ou pessoas que acreditam em Deus, pessoas que merecem ou que não merecem, pessoas que são dependentes e que não são, mas Jesus, ele veio para todos, ele amou. O Deus amou o mundo de tal maneira, independente do que o homem pense, do que o homem esteja preocupado, do que o homem aceite ou não, Deus amou o mundo de tal maneira. Uma coisa que a gente entender, o amor de Deus, ele é ágape, um amor que não pede nada em troca, um amor incondicional, um amor que quando ele oferece é de uma via só, que só vai e não volta, uma coisa que é pura, é doada, é entregue de bom grado, sem pedir, sem obrigar, sem exigir nada. Uma coisa que a gente tem que entender é que o amor de Deus é dessa forma. Um amor que é frutífero, um amor que floresce, um amor que se dá, mas que não exige de maneira nenhuma nada em troca. Porque assim como diz, algumas pessoas dizem, se fosse assim, o sol nasce para todos, o sol nasce para qualquer um, o sol nasce para quem merece, para quem não merece, para quem comete crime, para quem não comete, o sol nasce para todas, a chuva vem para todos, o vento vem para todos, o frio vem para todos, porque Deus ama a todos, independente do seu erro, do seu passado, do que você tem cometido, do que você tem olhado, do que você tem andado, da onde você tem tocado. Deus ama a todos de uma só forma. Mas o que a gente tem que entender é que o evangelho não se baseia somente em que Jesus veio, que Jesus andou, que Jesus morreu e ressuscitou. Porque vai dizer a palavra de Deus em João, do capítulo 1, quando nós lemos, o verbo se fez carne. O verbo se fez carne, tá? O verbo andou, o verbo comeu, o verbo sentou à mesa comigo, com você. O verbo teve fome, o verbo teve sede, o verbo teve frio. Ele se fez carne, só que não vai parar por aí, vai continuar dizendo, e habitou entre nós. O desejo de Deus nunca foi viver longe da sua criação. O desejo de Deus é sempre estar perto da sua criação, é sempre habitar no meio de nós. O que a gente tem que entender é que Deus, ele quer habitar em você. A gente titula muito a história de Jesus como se ele fosse somente o super-herói. Um homem maravilhoso, um Deus maravilhoso que teve da sua infinita misericórdia, dando o seu único filho para que pudesse salvar toda a humanidade. Que maravilha, ele morreu por mim, derramou até a última gota do teu sangue na cruz do Calvário. Mas o seu evangelho não se baseia somente nisso. Ele se baseia em você entender que ele não quer somente fazer uma passagem na tua vida, ele quer morar em você. A gente vai ver lá em João, cartas, a epístola de João, primeira epístola de João, capítulo 4. Capítulo 4, verso 7, ao qual vai dizer assim: Deus é amor. Devemos amar a Deus e a nossos irmãos. Verso 7. Amados. Olha só como João já começava dizendo. Quando você entende que você... Acho que era dessa forma mesmo que João, se tivesse até hoje, era a forma que João trataria outras pessoas. Amado. Olha, se você não lembra hoje, mas você é amado. Ele não te chamaria de pastor, evangelista, missionário, irmã. Ele te chamaria de amado. Amado.
Amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus. E qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Uma coisa que a gente tem que entender é que quem é você, primeiramente? Quem é você para Jesus, primeiramente? Você é um amado por Deus, você é um escolhido, você é um precioso para Deus. Quem é você? Eu sou aquele a quem Jesus ama. Quem é você? Você é pregador, você é pastor, você é levita, você canta, você cura, você faz milagre, isso, aquilo, outro. Não, eu sou aquele a quem Jesus ama. Quem você é mesmo? Eu sou aquele a quem Jesus ama. E por que você ainda está na terra? Porque eu estou aqui ainda para fazer mais discípulos a quem Jesus ama. Você tem que entender que quando esse amor floresce dentro da minha e da tua vida, ele transparece para outras pessoas. Assim como João, cada vez que ele falar, amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Vai dizer no versículo 8. Aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Em nenhum momento a gente vai ver Jesus entrando no meio de alguma coisa para discutir, para criar discórdia, para criar separação. Não diz a palavra que porque João se titulava o mais amado por Jesus, não quer dizer que ele não amava os outros. Não quer dizer que ele não gostava dos outros, não quer dizer que ele não se aproximava dos outros. Mas existe uma diferença entre os dois. Ele cuidou de todos da mesma forma, sabendo de cada um o seu temperamento, sabendo de cada um o seu erro, a sua falha. Ele amou a todos da mesma forma, debaixo da mesma graça. Versículo 9. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. Então olha só, o evangelho não se titula somente em Jesus ter vindo e ter morrido, mas que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. Então antes de Jesus vir, nós já estávamos mortos praticamente. Jesus ele veio para dar a vida novamente, para que possamos reconhecer que a nossa vida é bem mais do que imaginamos. A nossa presença, o que a gente tem passado, como a pastora tem colocado esses dias no grupo da igreja, a glória de Deus não há de ser comparada com as provações desse tempo presente. A gente tem que pensar no amanhã, porque assim como dizem várias coisas e a palavra de Deus nos mostra, nós somos peregrinos em terra estranha. A nossa casa e a nossa morada não é aqui. Estamos aqui simplesmente para fazer discípulos a quem Jesus ama. Versículo de número 10. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. João ele vai começar dizendo nesse versículo, nisto está o amor, e ele vai começar dizendo o que não está o amor. O que não está a obra. Não é a obra que nós fazemos. Não é o que a gente faz para Deus que nos dá a salvação. Não é o que a gente se entrega, do que a gente faz dentro da igreja que nos dá a salvação. A salvação veio da graça que foi entregue pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Mas não cabe a nós nada disso. Ele vai dizer, nisso está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus. Porque nós, como eu disse, nós amamos a Deus só porque Ele nos amou primeiro. Porque assim como eu estava dizendo, o amor de Deus, ele é ágape. Ele é doado, ele é incondicional. Ele é ousado. Mas o nosso é aquele amor da reciprocidade. Que a gente só ama a quem ama a gente. A gente só ama a quem pode nos fazer bem. A gente só ama a quem a gente pode tirar algum proveito. A gente só ama aqueles que estão por perto. A gente só ama aqueles que podem nos dar um dia agradável, uma noite agradável, um tempo agradável. A gente só ama pessoas
que nos fazem bem, ao qual Jesus vem nos mostrar que Ele, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Ou seja, Jesus nos amou mesmo sendo pecadores. Ou seja, o que o Senhor está querendo nos mostrar é: quando foi que você amou alguém que não tinha nada para te oferecer? Quando foi que você estendeu a mão a alguém que não ia te dar nada em troca? Quando foi que você disse ir de encontro a alguém que que ia te xingar, que ia te falar palavras duras, que ia te ferir emocionalmente? Quando é que você amou alguém que te fez mal? Porque nisso se baseia o Evangelho. A palavra vai nos dizer que quando todos do mundo amarem a Jesus da forma que Jesus os amou, então todos conhecerão o amor de Cristo Jesus. A gente tem que entender que a gente tem que habitar esse amor. Tudo bem amar o discípulo João, tudo bem amar a Pedro, mas e a Judas? E a Judas, eu quero te perguntar hoje, nessa noite, onde é que está o Judas que comia na tua mesa? O Judas que participou da ceia? O Judas que andou com você durante a caminhada? Cadê esse amor por este aí que também precisa desse amor? É isso que a gente tem que entender. O amor de Jesus é aquele que vai e não pede nada em troca. A diferença é que Jesus quer nos ensinar esse amor, porque a gente só conhece esse. O do dou com a mão, mas recebo com a outra. Versículo 11. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nós amamos uns aos outros, Deus está em nós. E em nós é perfeito o seu amor. Então nós temos que entender que Jesus, ele quer nos ensinar esse amor que ele projetou naquela cruz. Esse amor que ele nos mostrou. O amor que nós não tínhamos conhecimento, que não éramos merecedores. Que se a gente fosse para medir até hoje o que Jesus fez por nós, a gente não teria crédito nenhum para falar para Jesus que merecíamos algo dele. Mas ele simplesmente nos amou. Simplesmente nos entregou o seu sangue e foi por livre e espontânea vontade. Se você quer saber o quanto você ama a Deus, é bem simples. É só você medir o quanto você conhece a Jesus e o quanto você tem o representado. O quanto você tem mostrado o Jesus que você conhece. Nisso se baseia o quanto você o ama. Se você tem mais conhecido e menos demonstrado, menos representado, menos mostrado, então precisa ser analisado uma coisa dentro de nós mesmos. Uma coisa que a gente tem que buscar é ser íntimo de Deus. É ser amigo de Deus. É ter a oportunidade de no meio de uma ceia, enquanto todos estão ali debaixo de uma mesma graça, do mesmo Senhor, de um mesmo Salvador, ter a oportunidade de puxar uma cadeira, sentar ao lado de Jesus e recostar em seu peito. Uma coisa que a gente tem que fazer não é muito ser radical, mas demonstrar todos os dias que o ama. Que o ama porque ele é e não pelo que ele vai fazer na tua vida amanhã. Que ora a ele porque ele é tudo e porque orar ou falar com ele é como se fosse respirar para você e não porque você precisa de uma intercessão divina. É você ver que por mais que tudo esteja perdido e esteja difícil, ainda assim seguir até o último momento de cruz e ficar lá ajoelhado esperando até que a última gota do sangue caia.
é não largar Jesus no momento da sua maior dificuldade ou da sua maior alegria. É se assegurar em Cristo e começar a conhecê-lo verdadeiramente, não somente pelo que os outros estão falando para você. É ter a oportunidade de chegar dentro de casa, abrir a sua Bíblia e falar: Senhor, fale comigo hoje, e se ajoelhar e sentir o Espírito Santo te tocar de uma tal forma que você não consegue falar e sim lágrimas descem dos seus olhos. Se hoje nós formos perguntar para João, e acredito que eu perguntaria isso para João, como que é o som das batidas do coração de Cristo? Como que é? Porque tinha 12 ali. Jesus tinha 2 ombros. Não podia o outro sentar também por perto? Não podia outro ali puxar uma cadeira e ficar sentado ali do lado de Jesus? E recostar o seu rosto no seu peito? Mas só João teve essa. Só João teve essa ousadia, essa audácia, essa vontade. Só João. E o que a gente vai entender é que a graça, ela tá para todos. O evangelho, a palavra, a salvação, a revelação da palavra, ela tá para todos. Ela tá para todos. Para todo mundo que quiser conhecer, para todo mundo que quiser ouvir, para todo mundo que quiser acompanhar, para todo mundo que quiser abrir a palavra, para todo mundo que quiser ouvir um louvor. Todos. A graça está para todos. E todos estavam ali na mesma graça, com o mesmo Salvador, com o mesmo Senhor. Mas ouvir as batidas do coração, do peito de Jesus, é só para quem puxar a cadeira. É só para quem convidar Jesus de verdade, é só para quem de verdade querer sentir algo diferente com Ele. João, ele se titulava este homem tão amado por Jesus, não porque Jesus falou isso para ele, por mais que eu acredite que em algum momento, talvez Jesus falou que eu amava, mesmo não estando escrito. João, ele se titulava assim porque ele entendia que o sacrifício, ele entendia que tudo que foi feito, por mais que fosse por ele, mas tudo fosse por ele, ou pela humanidade, ou pelo todo o povo, ou pela toda a nação, mas ele entendeu que por mais que tudo fosse pelo povo ou pela salvação de todo mundo, mais ainda era sobre Deus, mais ainda era sobre Jesus, mais ainda era sobre o Espírito Santo. O Evangelho, ele está aí para nos mostrar que nós somos amados por Jesus e todos os dias nós temos que lembrar isso. E quando alguém te perguntar quem é você, ao invés de você falar quem você é, quantos você tem, o que você pode dar, o que você pode oferecer, diga: eu sou um discípulo amado de Jesus. Eu sou amado por Jesus. Eu sou mais amado por Jesus. Porque quando a gente entende que tudo, poder, a glória, a sabedoria está nas mãos dele, aí nós entendemos o segredo de tudo. O segredo de andar com Deus. Que não é sobre o que eu faço, mas sim sobre o que Ele faz por nós. Não é sobre o que eu já fiz, mas pelo que Ele já fez por mim. Não é pelo que eu vou fazer, mas é porque Ele fará por mim. E porque Ele já está fazendo pela minha casa, pela minha vida, pela sua casa, pela sua vida, pela sua saúde. Onde quer que você esteja sendo afligido, onde quer que esteja apertando o teu sapato, Deus está dizendo para você: não se esqueça, porque você é um discípulo amado dele. E sendo discípulo amado, sabendo que é amado por Jesus, não tem perda nenhuma. Assim como João estava ali correndo com Pedro, e no momento em que foi para ir ver o sepulcro, João chegou primeiro. Porque quem é amado alcança lugares em que outras pessoas não alcançam. Quem é amado
consegue ver coisas que outras pessoas não veriam. Quem é amado tem experiências com Jesus que outros discípulos e outras pessoas não teriam. Quem sabe que é amado consegue chegar a lugares no íntimo que outras pessoas não chegariam. Quem é amado consegue ter a ousadia no meio de todas as pessoas, mesmo que todas as pessoas dizem que ama Jesus, sentar ao lado de Jesus e recostar ao peito de Jesus. E é isso que Jesus quer de você e de mim. Que possamos no momento da calma, do aconchego, da paz, porque eu acredito que aquele que se achega até o peito de Jesus, que escuta os batimentos cardíacos, Jesus não quer mais sair dali. E quando nós encontramos esse lugar, quando nós encontramos esse descanso nestes braços, eu acredito que eu e você temos e reconhecemos que somos amados por Ele. Então se nós em algum momento pensamos em jogar a toalha, em chutar o balde, em desistir de tudo, olhe para o momento da ceia. No momento da ceia, se aproxime, chegue até perto de Jesus, fique ali abraçado com Jesus, peça que você sinta o abraço dele, o aperto dele, as batidas do coração, peça que ele fale com você. Não dependa somente de um culto, não dependa somente da pregação que vier da boca do pastor, do levita, do missionário, do diácono. Não espere, busque a Deus. Busque ouvir você, as batidas do coração de Deus, e você vai ver o quão maravilhoso é e o quão indescritível vai ser. A gente vai ver que João, por conta de ter este apelido, despertou algumas vezes alguns ciúmes, porque a gente via que João era sempre que estava mais perto. Quando vai lá no finalzinho do Evangelho de João, quando Pedro vai para pescar e quando Jesus volta ali e pergunta para Pedro se ele ama mesmo realmente ele, e Pedro diz que sim. E quando eles voltam, né, de volta, e Jesus vê que João estava se achegando, e Pedro olha ali e fala para Jesus: Senhor, o que vai ser desse daí? E Jesus fala: ué, se eu quiser que ele fique até que eu volte, o que é importante para você? Me segue você. Nisso ficou chamado que João ia ficar vivo até que Jesus voltasse, mas Jesus não disse isso. Jesus só perguntou: se eu quiser, ele vai. Mas o importante não é o que acontece com o outro, é você saber que o amor que habita nele também habita em você. O amor que Deus projeta em outra pessoa, Deus projeta em você também. A diferença é do quanto eu tenho me doado para Deus, do quanto eu tenho me entregado para Deus, do quanto eu tenho encontrado a Deus, do quanto eu tenho dado importância a Jesus. E por isso que talvez muitos não vão entender o que acontece na tua vida, muitos não vão entender o que acontece dentro do seu ministério, ou até mesmo você não entende. Mas o que Jesus ele quer nos mostrar é que independente de qualquer situação, falta ou bonança que possamos ter, é que eu e você somos amados por Ele. E que acima de tudo, Ele quer que nós mostremos, assim como Ele disse na tua palavra, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus e quem conhece a Deus entende o seu amor. Amém?